Bom dia, meu querido. Graça e paz, meu amado. Louvemos e exaltemos o Senhor, porque a Bíblia diz que os pensamentos deles para conosco são pensamentos de nos fazer prosperar. Nesse nosso 18º dia da campanha, eu quero meditar com você aqui no livro de João, no capítulo de número 11, dos versículos 1 até o versículo de número 44, falarmos sobre a ressurreição de Lázaro. O milagre da ressurreição de Lázaro. Eu creio que todos nós que já vivenciamos um milagre, nós temos na nossa vida uma história antes desse milagre. O que aconteceu? Por que nós recebemos o milagre? Ou o que o milagre, qual a diferença do milagre nas nossas vidas? O que eu encontro aqui, na verdade, é uma família que era muito amiga do Senhor Jesus Cristo. Essa família, eles têm toda uma amizade, um relacionamento com Jesus. E quando Lázaro fica enfermo de uma enfermidade repentina e fatal, Marta e Maria mandam avisar Jesus dessa enfermidade, porque essa enfermidade vem sobre Lázaro. E quantas vezes, querido, nós somos abatidos sobre enfermidades repentinas, doenças repentinas. E quando essa doença abate sobre Lázaro, Marta, Maria e o próprio Lázaro tinham uma convicção: nós somos amigos de Jesus. Vamos mandar avisar a ele, porque ele virá e ele vai solucionar o nosso problema. Eles tinham uma esperança viva de que Jesus traria a solução. Assim como Jairo, que vai falar com Jesus, tinha uma esperança viva de que ele viria para ressuscitar ou para sarar a sua filha, porque na verdade a filha de Jairo ainda estava doente. Ou a mulher que tinha um fluxo de sangue, quando vai tocar em Jesus, ela tinha uma esperança viva: se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. Aqui não é diferente. Marta, Maria e Lázaro, eles têm uma convicção: vamos mandar avisar Jesus que Lázaro está doente, porque certamente ele virá e essa história vai ser mudada. O problema é que Jesus se demora um pouco. E quando Jesus se demora, Marta e Maria têm a esperança frustrada. Jesus não chegou. E o irmão que um dia estava doente, agora se torna um irmão morto. Elas que podiam dizer assim: o nosso irmão Lázaro está doente, agora elas diziam: o nosso irmão Lázaro morreu. A esperança foi frustrada. E quantas vezes, querido, nós, que aparentemente começamos com uma coisa muito pequena, talvez o primeiro dia do clamor, o primeiro momento, aparentemente não era nada. Mas as coisas foram passando e os dias foram passando e aquilo que parecia que era algo muito pequeno foi crescendo. E a nossa esperança, que era uma esperança viva, hoje está numa esperança frustrada. E talvez você diz: pastor, antes Deus podia fazer algo e não fez. E hoje o diabo talvez ministra nos seus ouvidos dizendo: acabou, não tem mais nem nada, não tem mais convicção. Não é diferente com Marta e Maria. Porque, na verdade, quando Jesus chega, elas vão encontrar com Jesus e diz assim: Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, a minha esperança não teria frustrada. Querido, quantas vezes hoje, nesse 18º dia, talvez é o que você está dizendo: por que Jesus não interveio antes? A minha empresa não teria falido, o meu casamento não estaria assim, o meu filho não estaria nessa situação. Mas, querido, eu tenho uma ótima notícia para te dizer: não perca a sua esperança, não deixe a sua esperança frustrar, porque Jesus vem ao seu encontro. Ele tem a hora certa de chegar ao teu encontro. Querido, nós vamos encontrar na Bíblia várias pessoas, querido, que na verdade, quando foram ter com Jesus, ou quando Jesus veio ter com eles, o que diziam para eles e o que o próprio inimigo dizia é: não tem mais jeito. Chegou o fim, não dá mais, não tem mais condições de Deus te ajudar. Querido, o primeiro deles é José. Quando José foi lançado na cisterna, depois na cadeia, depois, querido, melhor, ele foi vendido como escravo, depois na cadeia. Eu creio que o diabo dizia assim para ele: José, é o seu fim, acabou, não tem mais jeito. Mas, querido, Jesus estava apenas dizendo para ele: não, José, o fim seu é ser governador do Egito. Querido, quando Moisés, ele deixou o Egito e foi para o deserto de Sim, depois que ele teve toda aquela briga com o egípcio e matou o egípcio e foi tentar interceder para os seus irmãos judeus, querido, o diabo dizia para ele: é o fim, acabou. Mas depois de 40 anos, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, é apenas o começo, é agora que eu vou te usar para libertar o povo de Israel.
Querido, quando Jesus estava na cruz, o diabo dizia: é o fim, acabou. Mas, querido, Deus estava dizendo apenas para Jesus: Jesus, é o começo do seu poder nos céus e na terra. Querido, talvez hoje, nesse 18º dia da nossa campanha, o diabo esteja te dizendo: acabou, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está te dizendo hoje, não é o fim, é o começo. Porque eu estou começando o novo na sua vida. Eu estou começando o novo da vitória, o novo no teu lar, o novo na tua empresa, o novo diante dos teus olhos. Querido, neste dia, eu me encho de autoridade para te dizer: o Senhor Jesus vem ao seu encontro para trazer nova vida aos teus sonhos, nova vida para os teus projetos. Por isso, se levante, não deixe a sua esperança frustrar, porque aquele que prometeu, ele é fiel para realizar, e não há impossível para as suas promessas. Viva o novo de Deus, viva o início de tudo, porque o Senhor Jesus, nesse dia, traz ressurreição aos teus sonhos. Deus te abençoe.